Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar na lição 8, que traz como tema central o Deus Espírito Santo. Isso mesmo, baseada na revista Lições Bíblicas, do primeiro trimestre de 2026. Exatamente. E para você que tem aquela responsabilidade enorme de lecionar, de organizar o raciocínio e transmitir conhecimento teológico ali na classe, de uma forma clara, o material que recebemos do Teologia 24 Horas para embasar a conversa de hoje é, assim, absolutamente fundamental. Com certeza. Vale muito destacar que o mentor teológico dessa lição é o pastor Francisco Miranda. E a nossa missão aqui, o nosso objetivo principal hoje, é fornecer a você um suporte pedagógico e didático bem robusto. Ferramentas para que você consiga desconstruir de forma bem didática dentro da sala de aula, aquela ideia comum e bem equivocada, diga-se de passagem, de que o Espírito Santo é tipo uma força. Nossa, sim. Uma energia cósmica ou só aquela sensação de arrepio que rola durante um momento de louvor, sabe? Perfeito! E para estruturar essa desconstrução com eficiência, a gente vai organizar a conversa guiados por 3 eixos centrais da lição: a sua pessoa, a sua plena divindade e a sua obra contínua. A necessidade de corrigir essa visão é super urgente porque, na prática diária, muita gente dentro das igrejas trata o Espírito Santo como uma espécie de bateria espiritual. Um power bank teológico, né? Tipo isso, a congregação vai para o domingo com a mentalidade de recarregar as energias, reduzindo a terceira pessoa da divindade a um eletrodoméstico. Mas as escrituras são implacáveis em derrubar esse mito. São mesmo. Quando a gente observa os textos bíblicos, fica claro que o Espírito Santo possui intelecto, emoção e vontade, que são basicamente os 3 pilares que definem a personalidade. Exato. Por exemplo, lá em Atos 13, versículo 2, ele fala claramente à igreja de Antioquia: "Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Olha, uma energia cega não elabora diretrizes missionárias com essa clareza toda. Não tem como. E em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo afirma que ele distribui os dons como quer, ou seja, evidencia uma vontade soberana, uma vontade deliberativa. E essa evidência da vontade e do intelecto é complementada por uma dimensão ainda mais profunda, sabe? E mais relacional, que é a capacidade de ter afeto e emoção. Aquele texto de Efésios 4. Isso, o texto nos traz aquele alerta comovente: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Esse é um ponto pedagógico crucial para você abordar em sala de aula, porque forças impessoais não se entristecem. A lei da gravidade não fica ofendida se você tropeça, né? Não mesmo. A eletricidade não sente decepção se a luz cai. Apenas uma pessoa, alguém com quem é possível estabelecer um relacionamento íntimo, pode ser entristecida por atitudes ou palavras ou pensamentos que quebram a comunhão. Verdade. Compreender isso muda completamente a forma como a igreja se aproxima dele em oração. Mas, assim, existe um motivo compreensível para essa confusão histórica que o pessoal faz. O material aponta muito bem para a etimologia e a linguagem original das Escrituras. Sim, no Antigo Testamento a gente tem a palavra hebraica ruach. E no Novo Testamento, a palavra grega pneuma. Ambas podem ser traduzidas como sopro, fôlego ou vento. E aí é muito fácil para um leitor desavisado bater o olho na palavra vento e concluir que estamos falando de algo impessoal. Uma força da natureza que só serve para empurrar as coisas. Sem dúvida. E é bem aí que entra o papel de quem ensina. A escolha dessas palavras não é um acidente poético. Ela carrega uma doutrina real. O vento é invisível, não pode ser contido em caixas ou moldes humanos. Mas o impacto dele é inegável, né? A força transforma a paisagem por onde passa. Exatamente. Quando a Bíblia usa pneuma ou ruar, a intenção é revelar a natureza vivificadora e a ação soberana de Deus. Só que o texto avança para além do símbolo para nos mostrar que esse vento divino, som das profundezas de Deus, intercede por nós, nos ensina. O desafio na EBD é ajudar a turma a entender que a metáfora do vento descreve o modo como ele age.
não a essência de quem ele é. Perfeito. Ele age de forma invisível e poderosa. Mas a essência dele é plenamente pessoal. E essa pessoalidade ganha contornos definitivos quando a gente olha para a promessa que Jesus faz lá no Evangelho de João. Ele promete enviar o Consolador. O Paracletos. Isso, a palavra grega usada ali, paráclitos, é fascinante. Ela descreve literalmente alguém chamado para o lado de outro para ajudar, para orientar e defender. No contexto jurídico da época, era o termo usado para um advogado de defesa, um conselheiro leal. Sim, e o material que recebemos do Teologia 24 Horas aponta um detalhe cirúrgico no texto de João 14. Jesus diz que rogará ao Pai e ele dará outro Consolador. A palavra grega para outro aqui é allos. Que significa outro da mesma essência, do mesmo tipo. Exato. E não a palavra héteros, que significaria outro de um tipo diferente. Esse rigor linguístico é a base da nossa garantia de que não fomos abandonados de jeito nenhum. Se Jesus tivesse usado héteros, ele estaria prometendo um substituto de uma categoria distinta. Talvez um anjo, uma força inferior. O que deixaria a igreja totalmente vulnerável. Mas ao usar alhos, Cristo afirma com clareza: o Consolador que verá é exatamente como eu. Possui a mesma natureza divina, a mesma autoridade, o mesmo poder e o mesmo cuidado pastoral por você. Atesta que a presença de Deus continua habitando na Terra de forma íntima, o que nos fornece uma ponte perfeita para o nosso segundo eixo de exploração, a divindade do Espírito Santo. Porque reconhecer que ele é uma pessoa é só o primeiro passo. Com certeza. A teologia bíblica exige que a gente confesse a sua plena igualdade dentro da divindade. Ele não é uma divindade de segunda classe, um subalterno cósmico que recebe ordens. O texto de Hebreus 9 descreve o Espírito Eterno. E em 1 Coríntios 2, a gente vê a sua onisciência, porque ele sonda até mesmo as profundezas de Deus, conhecendo o que há na mente divina. E tem o Salmo 139, que canta de forma super poética a onipresença dele. Para onde me irei do teu espírito? Cara, nenhum ser criado possui onipresença, onisciência e eternidade. E a prova definitiva dessa igualdade de glória e autoridade é a fórmula batismal que Jesus institui em Mateus 28. A instrução é clara: batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome aparece no singular. Não no plural. Isso, não são 3 nomes distintos, 3 poderes separados. É uma união perfeita de igualdade na mesma essência divina. E é exatamente neste ponto que a lição elaborada pelo pastor Francisco Miranda introduz uma discussão histórica de enorme peso. O debate sobre o filioque, que é um tema que pode parecer meio árido à primeira vista, meio acadêmico demais, mas tem implicações muito profundas para a nossa fé. A palavra latina filioque significa simplesmente e do filho. Historicamente, essa pequena expressão foi o centro de um dos maiores debates do cristianismo. Culminando no grande cisma de 1054, que separou a Igreja do Ocidente da Igreja do Oriente. A treta girava em torno de saber se o Espírito Santo procede apenas do Pai ou se procede do Pai e do Filho. Agora, para você que está preparando a aula, a pergunta natural é: por que a minha classe precisa entender o filioque? Você precisa ter esse conceito claro não para dar uma aula de história medieval no domingo, mas por causa do seu objetivo pedagógico central, que é proteger a identidade e a adoração do Espírito Santo hoje. Ah, entendi. Se a gente afirma que o Espírito procede apenas do Pai, a gente abre uma brecha perigosa onde a obra dele poderia ser vista como independente ou até desconectada da obra de Cristo. Como se fossem agendas diferentes na divindade, né? Exato. Mas a inclusão do filioque reforça o que a Bíblia ensina. Ele é o Espírito de Cristo enviado pelo Pai, no nome do Filho, para glorificar o Filho. Isso elimina qualquer tentativa de rebaixar a identidade dele. Se ele procede do Pai e do Filho compartilhando da mesma essência, então a reverência e a adoração que devemos a ele tem que ser totais, sem reservas. Entender essa procedência mútua é o que impede a gente de cair em heresias que tentam subordinar o Espírito a um mero mensageiro. É a teologia robusta, servindo de alicerce para a adoração autêntica.
E quando entramos no campo da adoração, inevitavelmente esbarramos na riqueza dos símbolos bíblicos. As Escrituras pintam quadros maravilhosos. Temos o fogo, que remete à purificação, ao zelo. A água, apontando para o refrigério contínuo, a vida fluindo no deserto espiritual. O vento, mostrando a ação invisível e soberana. Tem o óleo, que no contexto bíblico é o selo da unção, da separação para o serviço. E a pomba, trazendo à mente a mansidão, a nova criação, desde Noé até o batismo de Jesus. Só que todos esses símbolos, embora sejam ferramentas pedagógicas riquíssimas, trazem um risco para a turma. Você, como educador cristão, precisa levantar uma placa de atenção aí. O perigo de despersonalizar a figura central. O alerta tem que ser bem claro. Sim, o fogo queima, a água mata a sede, o óleo unge, mas nenhum deles possui vontade. O fogo não decide perdoar, a água não intercede em oração, o óleo não ensina as escrituras. O símbolo funciona apenas como o mapa de um território, revelando as características do lugar. Mas o Espírito Santo não é um mapa. Ele é o guia real que caminha ao lado do crente e orienta durante a jornada. O símbolo ilustra a ação, mas a comunhão só acontece com a pessoa. Brilhante! Essa diferenciação entre o mapa e o guia é uma forma excepcional de ilustrar o conceito em sala de aula, o que nos leva ao terceiro grande eixo da conversa, a obra divina do Espírito. Porque as ações que ele realiza na história da salvação são de uma magnitude que nenhuma criatura jamais poderia executar, a começar pelo mistério da encarnação. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, descreve que a concepção virginal de Jesus foi um ato direto do poder do Espírito Santo. A materialização do Verbo eterno dentro da história, assumindo a natureza humana sem herdar a mancha do pecado, isso é um milagre exclusivo da divindade operando. E essa obra de trazer vida onde não havia possibilidade humana continua até o fim. Romanos 8 declara que o Espírito é o agente vivificador absoluto. O mesmo poder insondável que ressuscitou a Jesus Cristo é o poder que garante a nossa futura ressurreição física e opera agora mesmo a nossa regeneração. Sustenta a nossa vida espiritual no presente. Sem essa obra vivificadora inicial, a humanidade permanece espiritualmente inerte. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa convicção inicial dá o pontapé no que chamamos de santificação, que é a experiência diária da vida cristã. O material de apoio que recebemos do Teologia 24 Horas nos fornece dois termos gregos fundamentais para explicar essa tensão entre o que já somos e o que estamos nos tornando. O primeiro é agiazo, que se refere à nossa santificação posicional. É o fato jurídico de que fomos separados do mundo e declarados santos para Deus no momento da conversão. Já o segundo termo é agiasmos, que descreve o processo contínuo, o processo progressivo de manter essa santidade na prática do dia a dia. Para facilitar a compreensão lá na IBD, a gente pode usar a analogia de uma adoção legal. O agiazo é o dia em que o juiz assina os papéis da adoção. A criança recebe o sobrenome e o status legal permanente. Isso. Já o agiasmos é o processo que leva anos, onde essa criança vai aprendendo a se comportar de acordo com os valores e o caráter da nova família. Uma analogia pedagogicamente perfeita, porque ilustra que o status foi dado por pura graça, mas o processo exige cooperação. Esse aprendizado familiar contínuo é o que a Bíblia chama de andar no Espírito. E é bem na discussão desse andar diário que a lição faz o alerta mais contundente para a igreja contemporânea, o perigo do que o material chama de domismo sem caráter. Um conceito que exige muita reflexão de quem ensina. Diagnostica uma doença comum em muitas congregações de hoje em dia, a busca quase obsessiva pelas manifestações externas de poder, tipo profecia, curas, línguas. Sem o correspondente compromisso com a transformação interior.
E o contraste bíblico clássico para isso é a igreja de Corinto. Uma comunidade riquíssima em dons espirituais. Não faltava manifestação de poder ali. Mas Paulo precisou escrever cartas super duras corrigindo a imaturidade, a arrogância, a divisão e a absoluta falta de amor. Isso prova que a presença de um dom não é um certificado de maturidade espiritual. De fato, os dons são distribuídos soberanamente e são ferramentas essenciais para a edificação da igreja. A gente precisa dos dons. Mas ferramentas não provam o caráter do trabalhador. O que atesta o caráter que está sendo forjado pela divindade é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A admoestação é severa. Poder sem santidade, dom sem o fruto do amor tornam-se apenas o bronze que soa. É barulho. Ruído religioso. Por outro lado, tentar viver uma moral correta sem a dependência do Espírito transforma a fé num moralismo seco. A verdadeira obra do Espírito une poder e pureza. Ele capacita com dons enquanto molda com seu fruto. O que nos transporta para a quarta e última sessão do nosso estudo, a aplicação prática e o discipulado. Como a gente traduz essa densidade toda, o agiasmos, o equilíbrio entre dons e fruto, para a vida prática de quem senta no banco da classe? É como evitar os dois abismos, o emocionalismo raso, que só busca catarse, e a frieza acadêmica, que vira um cristianismo de crachá. Qual é a vacina contra isso? O relacionamento intencional com ele como uma pessoa. Para sair da teoria, a lição sugere uma aplicação prática formidável, o desafio dos 7 minutos diários. É uma estratégia bem viável para a rotina corrida. 3 passos de realinhamento espiritual profundo no início do dia. Vamos imaginar na prática. Pense num aluno da sua classe numa terça-feira de manhã. Primeiro passo: ler um texto curto. Um trecho de João 14 ou os versículos de Gálatas 5. Segundo passo: fazer uma oração de submissão sincera. Não é apresentar uma lista de exigências. O aluno ora: Espírito Santo, sonda meu coração hoje. Mostra-me o que há em mim que está te entristecendo. É uma postura de escuta, não de demanda. E isso prepara o terreno para o terceiro passo, o mais importante: a ação de obediência concreta. Se o aluno lembrou de um ressentimento, a ação não é só sentir alívio. É mandar uma mensagem de reconciliação naquele dia. Ou tomar a decisão de reprimir uma palavra áspera que já estava na ponta da língua. Quando a teologia se converte em obediência nos pequenos atritos da terça-feira, a santificação acontece. Treina a sensibilidade auditiva da alma. Discipulado puro. E falando nisso, a lição observa que temos comunidades lotadas de assistidores, pessoas que consomem o culto como um espetáculo, mas uma escassez crítica de discipuladores. O cristianismo não é evento de fim de semana. Por isso, o segundo desafio da semana: investir 20 a 30 minutos para discipular ativamente alguém. Um recém-convertido ou alguém da família, você senta, lê João 14 e pergunta: em qual área você mais sente dificuldade e precisa da direção do Espírito Santo para obedecer nesta semana? Vocês elaboram um plano de ação, oram pedindo por aquele agiasmos e geram prestação de contas. A maturidade espiritual cresce na caminhada lado a lado. A EBD deixa de ser espaço só de transferência de informação e passa a ser celeiro de caráter. Teologia ganhando braços e pernas. Fica evidente o valor de um material estruturado como esse do Teologia 24 Horas. Eleva muito o patamar do ensino teológico. E para a gente encerrar com uma última reflexão que toca num nervo exposto da nossa cultura, quando compreendemos que ele é uma pessoa divina a quem devemos obediência, esbarramos no obstáculo moderno do ruído. Vivemos na era mais distraída da história. Uma força impessoal você mede em qualquer lugar, mas para ouvir a voz mansa do Paráclito, é preciso silêncio intencional. De que adianta defender a pessoalidade teologicamente se a nossa rotina não deixa espaço de silêncio para ouvi-lo? Relacionamento exige a pausa atenta. Reconhecer a pessoa exige o cultivo da escuta. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. Sabemos do desafio e privilégio de ensinar a palavra.
Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. Basta pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, e aproveite as versões desta aula mestre em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.